Querido, vai trabalhando na vida de cada um, dando livramento, guardando e cobrindo com os teus santos. Pai querido, aqueles que não estão aqui, mas que o Senhor também possa alcançar. Pai querido, vai alcançando, Senhor. Pai querido, todos eles, ao qual precisa ser guardado debaixo das asas do querubim. Pai querido, na sombra do esconderijo. Senhor, guarda, livra e cobre com o teu sangue. Senhor, eu entrego, Senhor, a tua filha nas tuas mãos. Pai, tu conhece o coração da tua filha. O Senhor sabe, Pai querido, muitas das vezes quando ele está angustiado, quando ele está alegre, Senhor, quando ele está contrito contigo. Mas o Senhor é aquele que diz para a tua filha para não temer, Senhor, porque o Senhor é com ela. Pai querido, que o Senhor é com ela e que diante dela tem um varão. Oh, Espírito Santo, porque é o Senhor quem conduz a tua filha. As renúncias não são por acaso, a entrega não é por acaso. Pai querido, porque o Senhor conhece e contempla o coração da tua filha. General de batalha, eu quero te pedir agora, vá de encontro à casa da tua filha agora, vai repreender agora toda a retaliação do inferno. Vai querido contra a casa dela. General de batalha, porque tu és aquele que guarda, Senhor. Tu és aquele que livra, Senhor. Toma ela nas tuas mãos nessa noite. Guarda e cobre com o teu sangue. Pai, eu quero entregar a igreja nas tuas mãos. Pai querido, que possamos entender a tua palavra. Que possamos, Pai querido, levar a semente verdadeira dentro do coração, Senhor. Que possamos levar a verdadeira semente no nosso coração, para que ela não venha a cair em pedregais, Senhor amado, e nem tão pouco em areia. Pai querido, que possamos sair daqui com a tua palavra escondida no nosso coração, para que possamos, Senhor, usá-la como o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Pai querido, porque a tua palavra diz, Pai querido, que quando decidimos escolher a aceitar a ti, não tínhamos mais escolha, Jesus. Então que possamos usufruir, Pai querido, da tua palavra, do teu jeito e da tua maneira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos então a irmã missionária Mila, que vai fazer a porta. Recebamos aqui. Saúde, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, o livro de Juízes, capítulo 9, verso de 1 até o verso 6, em nome de Jesus. Juízes, capítulo 9, do verso 1 até o verso 6. Vamos ler todos juntos. O texto sagrado diz o seguinte: E Abimeleque, filho de Jerobaal, para saber aqui, irmão, Jerobaal é Gideão, tá? E Abimeleque, filho de Jerobaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerobaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso do vosso osso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Aleluia! E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e
que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, de início eu quero dizer para os irmãos que o Senhor me deu essa palavra em parcelas esse final de semana. Na sexta-feira eu li essa palavra e o Senhor começou a trazer a minha memória, falando comigo sobre Gideão. Porque de início eu olhei para essa palavra e o Senhor começou a lembrar, me fazer lembrar sobre os feitos de Gideão. Gideão era aquele que, enquanto o povo estava sendo assolado pelos midianitas, o Senhor levantou no meio de Israel para salvar o povo da opressão que os midianitas estavam fazendo sobre a vida de Israel. E o interessante é que Gideão, quando o anjo do Senhor aparece para ele, ele fala assim: quem sou eu? Eu sou da menor casa da tribo de Manassés e sou o menor da casa do meu pai. Olha o coração humilde desse homem. Ele sabia a sua pequenez, mas nós também sabemos que nosso Deus capacita o pequeno e confunde o grande, para a honra e glória do nome dele. Aquele que se humilha, o Senhor exalta. Foi assim com Davi e é assim até hoje, nas nossas vidas. E aí o Senhor começou a palestrar no meu coração, porque Gideão, ele pede sinais ao Senhor e o Senhor dá sinais a ele. O Senhor confirma inúmeras vezes no coração de Gideão que era para ele fazer a obra de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Em primeiro lugar, ele derruba o altar que haviam feito a Baal, ou seja, a idolatria tem que cair aqui. E as pessoas ficam assim: quem foi que fez isso? Gideão. Ele vai ter que morrer, não, vai ficar vivo e ainda vai fazer mais ainda, porque foi o Deus que chamou para ele fazer. Aleluia. E logo depois o Senhor fala: eu vou fazer com que você, junto com um exército, livre Israel da mão dos midianitas. Senhor, então, se o Senhor está me levando mesmo a fazer isso, confirma aqui para mim. Abençoa, Pai, para que só tenha orvalho na lã, no velo de lã, e toda a terra esteja seca ao redor. O Senhor fez. Senhor, não se ire não contra mim, mas um sinal te peço, que agora toda a terra fique molhada e só o velo de lã fique seco. O Senhor foi lá e deu. Tem muita gente que fala assim: mas Gideão não estava confiando no Senhor não, pediu tantos sinais. Aí o Senhor falou assim no meu coração: eu prefiro alguém que tenha temor a mim e peça vários sinais para fazer a minha vontade, se movimentar no tempo do jeito que eu mando, do que aquele que se enche de si mesmo e vai lá e faz, sem entender com riqueza de detalhes o que eu estou falando. O Senhor tocou meu coração e falou assim: não fala mal não, isso aqui é temor. É temor, porque ele tinha tanto medo de ir lá e fazer fora, que ele vai lá e vai pedindo sinais. E o interessante é que depois o Senhor vai lá e faz com que Gideão selecione 300 homens para irem com ele, porque se fosse uma multidão de homens, aquele povo ia dizer: mas também tinham muitos. Glória a esses homens, porque o exército era grande. Aí você fala assim: não, para dar honra e glória ao meu nome, vai pouco, vai só 300 junto com você, porque eu sou Deus para dar vitória para um exército pequeno. Eu sou Deus que não me preocupo com quantidade, eu seleciono em prol da qualidade. E o interessante é que depois de vencer os midianitas, de pelejar, aquele povo de Israel fala assim: olha, Gideão, a gente vai te constituir rei. Você vai ter que governar sobre a gente. Gideão, nós vamos te constituir rei. Ele fala assim: eu? De jeito nenhum poderei governar sobre vocês. Quem governa sobre vocês é o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o nosso rei. Entende que aquele
havia sido estabelecida com o nome dele, da liderança, da autoridade, mas ele não faz uso disso. Ele vira e fala: o rei de vocês é ele. Eu não vou morrer sobre vocês. O rei de vocês é ele. Aí Deus fala assim para mim: o coração de um verdadeiro servo da honra e glória. Amém. O Senhor, né, ainda me confirmou isso hoje quando a gente chegou aqui, né, logo depois que a gente chegou, o pastor ainda louvou um hino, e que a letra do hino, um hino antigo, eu não conhecia a letra que fala assim, em um trecho do hino: por que você iria competir com o sol? Tem muita gente querendo brilhar e ser mais, sabe? E não precisa. A honra e glória é de nós, Deus, Senhor. A estrela maior é Ele. Quem brilha é Ele. E o interessante é que, entrando nessa palavra, a gente tem aqui um cenário que Gideão havia morrido. E Gideão morto, o povo começa a pecar novamente. Se esqueceu das coisas boas que o Senhor fez por eles. Porque o livro de Juízes é uma constante, é um ciclo muito intenso, em que Deus havia levantado um juiz, livrado o povo. Esse juiz batalhava pelo povo. Depois de batalhar, o juiz morria. Depois que o juiz morria, o povo voltava a pecar contra o Senhor. Vinha a assolação dos inimigos e o povo novamente clamava ao Senhor por um juiz que pelejasse por eles. E aí acontecia tudo de novo. Tudo de novo. E aí é mais um ciclo desse. O interessante aqui é que Gideão morreu, o povo esqueceu de tudo que o Senhor havia feito. E aí Abimeleque se cresce. O filho de Gideão. Meu pai era famoso, meu pai era líder. Eu tenho que ser rei. E o interessante é que Abimeleque tinha um pensamento tão político, porque Gideão era israelita, o pai dele, mas ele era filho de uma concubina. E a concubina, a mamãe dele, era de Siquém. E em Siquém, o povo era parte cananeu, parte israelita. Aí ele sai de Ofra e vai até Siquém. Quem sai de Ofra para ir para Siquém, sai com uma intenção. Ele vai lá porque ele fala assim: lá naquela terra, eles vão me respeitar. Todos os parentes da minha mãe estão lá. Eles vão ser fiéis a mim. Eu vou começar a aliança política por aí. Vai lá, e ele chega lá e fala assim: falem aos homens de Siquém, melhor é para vocês o quê? Eu que sou o osso do vosso osso, carne da vossa carne, ou os 70 que estão lá na casa do meu pai, que são os filhos dele, mas não são filhos da concubina dessa terra, são outros filhos. Aí o povo fala: não, ele é irmão nosso. Ele é irmão nosso. É isso aí mesmo. Estamos com você, Abimeleque. Aí Abimeleque vai lá e contrata homens ociosos. Aí eu falei assim: Senhor, que interessante, esses homens estavam no ócio. Aí o Senhor falou assim: sabe por quê? Quem está trabalhando não tem tempo para ficar fazendo mal contra os outros, para pelejar contra os outros, para maquinar contra os outros. Mas homens ociosos, quem não está fazendo nada, tem tempo. Tem tempo. É por isso que geralmente Deus chama quem está trabalhando, quem está lapidando, quem não para, quem está ali. É batalha, mas a pessoa está em batalha atrás de batalha. Está renunciando. Deus fala: vai renunciar mais um pouquinho, porque Deus gosta desse. Agora quem está ocioso, quem está no ócio. Minha mãe, quando eu era criança, sempre falava: mente vazia, oficina de Satanás. Ah, mas os antigos falavam isso, mas eu acredito muito nisso. Passa uma semana à toa, sem fazer nada, sem ler a palavra do Senhor, sem se ligar com Deus, para você ver o tipo de pensamento que começa a emanar na tua cabeça. Tudo de ruim vem. Toda ideia contrária à palavra do Senhor vem, porque o Satanás começa a trabalhar. Está ocioso? Então tá, vou começar a trabalhar. O interessante, irmãos, é que eu comecei a entender nessa palavra o seguinte: falei: Senhor, aquele povo estava sendo ingrato, todo mundo sabia quem Gideão era. Senhor, olha só, essas pessoas agora estão tirando desse homem sua descendência. 70 homens, Pai, 70
filhos de Gideão sendo mortos, Pai, para ficar só Abimeleque. Senhor, olha a intenção desse povo, olha a mentalidade deles. Sobrou um porque se escondeu, mas não era para poder sobrar. Ninguém queria que sobrasse, queriam que ficasse só Abimeleque. Aí o Senhor, eu falei assim, Senhor, então a palavra é sobre ingratidão, porque Davi e Keila também as pessoas foram ingratas. Ele foi lá, livrou a cidade, e logo depois aquele povo estava disposto a entregar ele nas mãos de Saul quando Saul chegasse às portas da cidade. Saul também foi ingrato, porque quem estava lá tocando para que Saul se acalmasse, o espírito mal saísse do corpo de Saul, era Davi, era ingratidão. Eu falei, Senhor, o Senhor Jesus também recebeu muita ingratidão, porque antes era Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, depois crucifica, crucifica, eu esqueço que ele me curou, eu esqueço que ele libertou, eu esqueço tudo isso, eu esqueço. Aí eu falei assim, Senhor, então tá, vou fechar aqui, que eu já entendi, a palavra é ingratidão. E aí, chegou sábado de manhã, isso foi na sexta. Na sexta-feira eu peguei a palavra e cedinho, eu tenho tentado implementar na minha vida uma coisa que a irmã Rebeca falou que eu achei linda. Ela falou assim para mim esses dias: antes de fazer qualquer coisa, de manhã eu não pego meu celular, eu prefiro pegar a palavra do Senhor para ler. Eu falei assim, glória a Deus, aleluia, porque às vezes nos afazeres você nem pega o telefone, mas você já levanta fazendo N coisas, e a reverência, né, é colocar em primeiro lugar. É bom a gente de manhã já ler a palavra do Senhor. E aí eu fui ler a palavra do Senhor, e o Senhor trouxe para mim a palavra sobre Davi. A palavra sobre Caim e Abel. E eu fiquei assim, Senhor Deus, Caim e Abel, Caim e Abel, Caim e Abel. E aí o Senhor falou assim para mim, volta lá na palavra de ontem. Aí eu falei assim, tá, voltei. Aí o Senhor falou assim para mim, o povo foi ingrato, Abimeleque foi ingrato, mas além de ingrato, ele foi cobiçoso e competitivo. Aleluia. Sabe por que ele foi cobiçoso? Porque ele queria ser rei. Uma cobiça, algo que não era dele por direito, nem o pai dele aceitou ser rei, mas ele cobiçava chegar a esse patamar. Ele cobiçava ter essa glória para ele. E ele foi competitivo por quê? Porque matou todos os seus irmãos para poder ninguém requerer o trono que ele achava ser dele por direito. E eu falei assim, Senhor, é muito profundo. E o Senhor falou assim para mim, abre lá, abre Êxodo capítulo 20. Bota aí fazendo favor, Êxodo capítulo 20, verso 17. Aleluia! Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí o Senhor começou a palestrar e falar comigo o seguinte, são 10 mandamentos. Esse aí é o último, mas se você deixar de descumprir esse, provavelmente você vai deixar de descumprir todos os outros. Você tem margem para deixar de descumprir todos os outros. Sabe por quê? Quando você cobiça a mulher do teu próximo, você adultera. E o não adulterarás já cai. Quando você cobiça aquilo que é do teu próximo, você pode até furtar. E aí o não furtarás já cai. Quando você cobiça aquilo que não era para você cobiçar na vida do teu próximo, o furtarás já cai. O furtarás e o não matarás. Sabe por quê? Porque Caim cobiçou aquilo que Abel teve, a aprovação do Senhor. E aí, ele lutou por isso. Consegue entender? Aquilo que você deixa de descumprir na palavra do Senhor, abre margem, porque um pecado puxa o outro. E a palavra do Senhor é para ser cumprida por completo. Não é para a gente selecionar uma partezinha, entende? E o interessante é que o Senhor começou a falar no meu coração sobre Caim, porque o Senhor avisou Caim. Logo depois de Deus ter aprovado a oferta de Abel e ter recusado a oferta de Caim,
O Senhor viu que Caim ficou indignado. Aí o Senhor fala para ele assim: por que você está indignado? Por que você está nervoso? Por que você não gostou? Não se ira o teu coração, não. Se você fizer o bem, não aceitarei eu a tua oferta também? Se você fizer o bem. Entretanto, o pecado jaz à porta. Aí eu fiquei assim: Senhor, é difícil ouvir isso, porque Caim fez uma oferta ao Senhor. Ele não tinha matado ninguém, tinha furtado ninguém. Aí o Senhor falou assim para mim: mas aquilo que vocês fazem, achando que estão fazendo o bem, que na verdade o coração não está em mim, é mal perante os meus olhos. Consegue entender a profundidade disso? Você pode até tentar enganar qualquer pessoa no mundo com o discurso mais lindo, mas o Senhor que vasculha corações não se convence com um discurso bonito, com um rostinho bonito, com roupinha bonita. O Senhor quer um coração disposto a adorar. E isso Abel tinha, porque a palavra diz que ele separou o melhor. Ele separou a primícia para o Senhor. Entende isso? Quando a gente separa o melhor para o Senhor está dizendo assim: aí eu vejo seu coração em mim. Mas quando você simplesmente diz que você está fazendo e o coração não está em mim, não me agrada. E o Senhor ainda me fez lembrar do texto lá em João capítulo 12, em que Maria coloca um unguento precioso nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com um unguento precioso. Aí o texto diz que Judas vira e fala assim: nossa, que desperdício! Esse unguento precioso, esse perfume tão caro, poderia ser vendido e o dinheiro ser dado, partilhado com os pobres. Olha que discurso bonito! Gente, que discurso altruísta! O Senhor falou no meu coração: gente, olha a postura desse homem. Aí a palavra fala assim: mas ele não falou isso porque estava preocupado com os pobres. Ele falou isso porque era ladrão. Entende que o Senhor sabe exatamente o que está no nosso coração, independentemente do discurso bonito, daquilo que a gente tenta fazer? Sabe, a carinha bonita? Nada disso convence o Senhor se o coração não estiver nele. Pode até ter palavras bonitas, a gente pode até falar de forma linda, mas se o nosso coração não estiver no Senhor, já era. Porque a palavra do Senhor deixa muito claro que não adianta falar o Senhor com os lábios, adorar o Senhor, se o coração não estiver nele, estiver distante. Entende? Aleluia! Não é sobre aparência, é sobre essência. E a essência só vem com a busca, só vem com a entrega, só vem com a renúncia. Porque se não tem busca, não tem entrega, não tem renúncia, não tem essência, tem a aparência. Esses dias eu fui numa igreja e a irmã falou assim: às vezes a pessoa está na igreja, está crente que é crente, e o coração não está no Senhor. Porque a palavra do Senhor mesmo nos deixa claro que o Senhor naquele dia separará joio de trigo. E isso significa o quê? Significa que tem a gente tendo só a aparência. Parece joio, mas parece trigo, mas é joio. Entende? Esses dias eu vi uma pregação e o pastor estava falando assim: me cobram muito, você tem que ir atrás daquela ovelha lá, você tem que ir atrás daquela ovelha lá, aquela lá saiu indignada. Ele falou assim: a palavra deixa muito claro que o pastor deixa 99 e vai atrás de uma ovelha. E eu estava conversando sobre isso com meu esposo esses dias, um monte de gente estava conversando sobre isso. Porque não tem como exigir que o pastor deixe 99 e vai atrás de bode. Tem que ter sido ovelha primeiro. Tem que ter sido ovelha primeiro. E a gente precisa manter a essência de ovelha. Porque senão já era. E o interessante, irmãos, é que a gente começou a conversar
até sobre mornidão, né? Algumas pessoas que às vezes estão na igreja, mas o coração está distante do Senhor. E esses dias eu estava vendo uma pregação do pastor André Fernandes e ele falou assim, desse jeito, declaradamente, que muitas vezes a gente vai para a casa do Senhor porque o nosso nome está na escala, sabe? Não é por amor, eu vou porque eu tenho que estar lá. Isso não agrada o Senhor, não. Isso entristece o coração do Senhor. Você está lá, mas o que Ele queria, porque Deus espera mais de nós, é que teu coração já começasse a cultuar em casa. Que você viesse adorando, sabe? Eu não sei o que vai ser naquele culto lá não, Pai, mas eu já estou te adorando aqui dentro de casa. Entendeu? Você já chegasse aqui em adoração. Mas muitas vezes, hoje é culto, né? Meu nome está na escala, vou lá. Isso não é coração no Senhor. Você vai estar ali na aparência. Você vai chegar, pelo menos chegar na aparência, você chegou na aparência. Sabe? Chegou vazio. E a gente precisa chegar aqui cheio para transbordar. Porque culto é um lugar de entrega. A gente entrega a nossa adoração ao Senhor. E o interessante, irmãos, é que isso foi sábado de manhã. Aí quando chegou sábado, mais um pouquinho na parte da tarde, na verdade ali por volta de meio-dia, 11 e pouco, a pastora me ligou e falou assim, Nilo, tem como você trazer a palavra nesse domingo? Eu falei assim, amém, pai, amém. Aí eu fui para casa e o Senhor falou assim, abre a palavra. Eu falei assim, Senhor, mas aquela pregação lá, eu acho que ia lá, o Senhor já tinha, né? Mas tem coisas que às vezes a gente acha, tá bom, chega. E o Senhor fala assim, eu quero dar mais, eu quero falar mais. Abre e obedece. E aí, eu abri a palavra do Senhor, né, no segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Quero convidar a igreja a abrir em nome de Jesus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Diz o seguinte... A gente vai ler até, acredito, o verso 5. Depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefarias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino do seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Aí eu falei assim, Senhor, outro irmão matando os irmãos. Porque o Senhor falou assim, abre a palavra. Eu abri a Bíblia, caiu exatamente nesse texto. Eu falei assim, Senhor, meu Deus, o Senhor falou assim, competição, cobiça e competição. Aí eu falei assim, Senhor, mas o trono já era de Jeorão, porque ele era o primogênito que o pai deixou para ele. Para os seus irmãos ele deixou prata, deixou ouro, mas o trono deixou para ele. Não precisava nem competir, já era dele. Não precisava competir, não precisava ter matado. Aí o Senhor falou assim em meu coração, os irmãos mais novos podem cobiçar aquilo que é dos mais velhos. E ele tinha medo dessa cobiça. Aí ele vai lá e mata seus irmãos. Aí o Senhor falou assim para mim, Jacó cobiçou aquilo que era de Esaú. Mas a diferença é que Esaú entregou seu direito de primogenitura. Depois ele quis questionar, mas antes ele trocou, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Quem vendeu, quem abriu a boca para dizer de que me serve meu direito de primogenitura, foi ele. Aí o Senhor falou assim, meu coração, fala para a minha igreja,
aquilo que é de vocês, ninguém pode roubar. Mas vocês podem entregar. Com falta de vigilância, você entrega aquilo que Deus já colocou, já confiou na sua mão para viver e fazer. Com falta de vigilância, você renuncia. Você acaba desistindo. E aí outra pessoa vai lá e se posiciona no teu lugar. Porque quem desistiu por você. Consegue entender isso? Aí depois quer bater perna, quer brigar, quer fazer igual o Esaú fez. Não adianta. Quem abriu a boca, e a nossa palavra tem poder para dizer que renunciava, foi você. E aí não adianta. E o interessante, irmãos, é que muito antes desse cenário acontecer, do rei Josafá morrer, Josafá faz uma aliança com Acabe. E ali naquela aliança com Acabe, está lá no capítulo 18, é extenso. Naquela aliança ali que ele faz com Acabe, o que acontece? Eles consultam alguns profetas. E aí vem vários profetas e falam assim, não, pode pelejar, vai junto, vai ser sucesso, vai que dá, Deus está com vocês. E aí, Josafá fala assim, só tem esses profetas ou tem mais algum? Aí Acabe fala assim, tem mais um, mas ele nunca fala bem sobre mim. É melhor não chamar ele não, porque ele não fala bem a meu respeito. Chama ele lá, traz. Aí vem Micaías. Aí ele fala assim, aleluia! pode ir, o rei Josafá fala assim, eu já não te disse para só falar para mim aquilo que é da parte do Senhor. Fala aquilo que Deus te mandou falar. Falou que mandou falar aquilo que Deus mandou falar, então ele vai lá e entrega. Ele falou assim, olha só, eu tive uma visão do Senhor. Vai ter problema, vai dar ruim, Acabe vai perecer. E eu vi na minha visão que o Senhor falou assim, a quem eu enviarei para poder persuadir Acabe para que ele caia? Aí o Espírito vira para o Senhor e falou assim, eu serei como espírito de mentira na boca de todos os profetas para falar bem e convencer e persuadir eles de que eles irão prevalecer. Consegue entender isso? Aí todos os profetas estão achando que estão falando bem, estão falando aquilo que é da parte do Senhor e na verdade eles estão só persuadidos por um espírito de mentira. E um único, Micaías, viu a verdade. Aleluia! Ah, Jesus. Não quer falar da verdade, irmãos? Acabe manda que Micaías seja preso. Acabe fala que além de ser preso, Micaías precisa ficar comendo pão de dores e bebendo água de dores. Está lá no capítulo 18 de 2 Crônicas. Você pode ler depois. Você consegue entender? Comer pão de dores e água de dores porque falou a verdade. Olha, isso, gente, ser profeta é difícil. Quando a gente olha na Bíblia, na palavra do Senhor, grandes profetas padeceram por falarem exatamente a verdade. Porque nem sempre as pessoas estão preparadas para a verdade. Mas teve culto aqui, se eu não me engano, numa terça-feira, em que o Senhor trouxe a palavra, né? Através de nós falamos aqui, fale aquilo que o Senhor te mandar falar. Mais vale obedecer aos homens, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Está lá, esse texto está lá em Atos capítulo 5, verso 29. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Foi a resposta que Pedro deu aos líderes do Sinédrio que não queriam que eles pregassem sobre Jesus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, fala aquilo que é da parte do Senhor. Fica com medo não. Micaías falou. E aí um profeta fala assim, por onde passou o Espírito de Deus de mim para falar a ti? Cheio de arrogância. Tinha nada de Espírito de Deus nele. O Espírito que estava nele era o Espírito da mentira. E ele estava achando que ele estava cheio de Deus. E aí a gente volta para a primeira palavra que a gente falou aqui. Humildade versus arrogância. Entende? E o interessante, irmãos, e o Senhor me mandou ler esse texto, a gente já está se encaminhando para o final.
2 Crônicas, capítulo 21. Vamos ler do verso 12 até o verso 20. Em nome de Jesus, o Senhor falou para mim, tem que ler. Esse texto tem que ler, porque é o resultado da cobiça. Então lhe veio um espírito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, que fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste os teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo o teu povo e os teus filhos e as tuas mulheres e todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também os filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu as suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu naquela grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou aroma, como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Aleluia! Olha a desonra que esse homem morreu. Olha o cenário de desonra. E não foi desonra só para ele, foi desonra para toda a casa. Entenda que aquilo que nós fazemos debaixo de orientação do Senhor